No dia 8 de setembro de 2014, o projeto Escolas Sustentáveis pelo Mundo foi até o bairro Santa Catarina, na cidade de Juiz de Fora, conhecer a escola Sol Dourado, que possui como foco a educação infantil. Patrícia Vaz Zimmermann, e eu sou diretora aqui do Sol, Sol Dourado Jardim Waldorf. É uma escola que ela pega de 1 ano e 3 meses até 6 anos. A gente foca na educação infantil no primeiro setembro, Essa é a realidade. E a escola começou quando? Ela surgiu e por quê? A escola ela tem 13 anos e ela surge de um desejo de 3 amigas, de uma insatisfação pessoal do social em termos relacionados à educação. Eu sou psicóloga e eu trabalhava em alguns locais e eu me via muito insatisfeita com as realidades, com os contextos que eu via. E aí essa inquietação me fez ir direcionar para uma busca até que eu cheguei na pedagogia Waldorf. Mas ela já começou? Ela não começou como pedagogia Waldorf, a gente passou um longo percurso aí de 6 anos, mais ou menos, onde a gente foi trilhando, a gente foi caminhando, e aí a gente começou a ter uma tutoria dentro da pedagogia Waldorf, até que a gente chegou a entrar para a Federação de Escolas Waldorf, e se especializar. A proposta da pedagogia Waldorf, ela vê o ser humano em 3 âmbitos, corpo, alma e espírito. Então, em cima disso, o corpo é a vivência física que a criança vai ter, a alma seria toda a parte anímica, emocional, e o espírito seria o eu, a individualidade de cada um. E, baseado nisso, Rudolf Steiner, que foi o criador da antroposofia, que é o elo principal da pedagogia Waldorf, ele vem trazer para a gente essa necessidade do homem estar completamente inteirado, em harmonia com o meio ambiente, com a fauna, com a flora, com o social. Culturalmente, não tem como o ser humano viver sem estar harmônico nessas linhas, nessas áreas, em todas as áreas. E aí a pedagogia Waldorf, ela traz para a criança uma vivência onde ela tenta resgatar a infância mais natural possível, longe do consumismo, longe dessa compra desenfreada que está hoje, com uma alimentação mais natural. Então a gente trabalha com uma alimentação, a maior parte em cima de orgânicos, com alimentos integrais, não trabalhamos com nada que seja industrializado, nem tipo de alimentação assim. E aí as crianças, em cima dessa busca, elas não têm uma pressa nas etapas, a gente não queima etapas. A pedagogia Waldorf tem um respeito imenso em cima de cada fase, em cima de cada setênio, e aí as crianças elas vão aos poucos descobrindo esse universo, elas estão chegando, E essas fases, elas são divididas por idade ou... São divididas por setênios, Steiner ele divide a pedagogia Waldorf em setênios, e o primeiro setênio ele apresenta que o mundo é bom. Então a gente tem que levar para as crianças uma realidade o mais natural possível. A antroposofia ela é reencarnatória, ela acredita na reencarnação, então as crianças estão chegando nesse mundo e a função dos pais, dos educadores, é apresentar um universo mais salutar possível para ela, um ambiente em que ela possa se desenvolver, em que seja um ambiente sem muitos estímulos, sem excessos, onde a criatividade dela vai ser desenvolvida através do explorar no meio ambiente. Então, os brinquedos da escola Waldorf, eles são todos baseados em brinquedos naturais. Então, vai ser a lã de carneiro, vai ser toquinhos de madeira, vão ser brinquedos em madeiras, vai ser a seda. São todos elementos que a natureza nos ofereceu. E aí, em cima disso, essa troca, esse respeito ao meio ambiente, existe todo um processo de veneração, veneração pela terra, pelo ar, pelo fogo, pela água. Então, isso não existe um foco religioso, mas existe sim um
fundo aí cristão e que essas forças da natureza, elas são o tempo inteiro trabalhadas, são a base do trabalho, né? E aí eles não têm aquele brincar direcionado, né? As turmas a partir de 3 anos elas são mistas, são crianças de 3 a 6 e eles brincam, eles trocam e aí eles exploram todos os ambientes da maneira que eles querem. É como se fosse mesmo um quintalzinho. Waldorf, ela ainda ela entra nessa linha de escolas alternativas, digamos assim, que a gente vê que foge ao contexto tradicional. Então, muitos pais, eles chegam pra gente em busca disso, de um descontentamento, de uma repetição absurda da escola tradicional. Então, o que a gente estudou, as crianças vão estar estudando e provavelmente os nossos netos vão continuar estudando as mesmas coisas nos mesmos formatos, né? E aí eles vêm muito em busca eu acho, dessa harmonização, né? Eu acho que os pais vêm em busca de oferecer ao filho uma vivência onde ele possa ter o respeito à sua individualidade, porque a escola, são poucas crianças e essa individualidade ela é muito... São quantos alunos, né? Depende muito, a gente agora está numa média de 65 alunos, mas as turmas são em média assim, 12 alunos, 10 alunos, são turmas pequenas, né? E aí o que a gente quer é que o pai vem em busca de uma vida mais harmônica, né? Que saia dessa loucura que está a sociedade agora, esse frenesi, esse estresse. Então eles vêm em busca de um ambiente em que a criança ela tenha a possibilidade de ser criança. É um absurdo a gente falar isso, mas as crianças hoje perderam isso, elas não têm mais esse espaço. A maioria das escolas, das famílias, elas conseguem levar muito essa conscientização. As escolas Waldorf, elas trabalham junto com os pais estão presentes o tempo inteiro na escola, né? Então, o trabalho ele é feito conjuntamente, assim. Então, isso é ótimo, porque ele vai favorecer essa questão do pai saber, ter uma consciência do que ele está apresentando, né? Nós somos um jardins, então por isso a escola tem uma direção, mas a partir do segundo setênio, né, do ensino fundamental, as escolas elas são associações e os pais fazem parte dessa associação. Então a atuação dos pais na escola elas passam a ser maior ainda. Percebe, Nelson, assim, hoje a gente está num momento ainda muito de transição. A gente tem uma escola Waldorf, outra escola Waldorf que tem um fundamental no Juiz de Fora, e a gente tem crianças que vão para a escola, dão continuidade à pedagogia Waldorf, como a gente tem muitas crianças que vão para a escola tradicional. O que a gente recebe de retorno, de feedback dessas escolas tradicionais é que as crianças, primeiro, elas são muito harmônicas, né? Essa questão do respeito ao outro, essa questão da ajuda ao próximo, de saber trabalhar coletivamente, isso é muito rico na criança Waldorf, né? E aí é uma riqueza de criatividade, uma riqueza na parte de linguagem, de matemática muito grande. E a gente não percebe, a gente não teve crianças que tiveram dificuldades numa adaptação para uma escola tradicional. As crianças se adaptam naturalmente, sabe? Isso vai acontecendo, flui. Os pais têm muito medo, né, da criança, porque as escolas tradicionais elas começam a alfabetizar. Esse preconceito ainda. Muito. As escolas começam a alfabetizar mais cedo. A questão do vestibular, né? Se a criança ficar numa escola Waldorf, como é que ela vai participar futuramente de um concurso, porque as escolas Waldorf, a maneira de avaliação, elas não são através das provas. Então existe muito essa questão ainda. Mas as crianças, todas as crianças, a gente tem 13 anos de escola, as crianças que foram para escolas tradicionais, elas se adaptaram super bem. As crianças que deram continuidade nas escolas Waldorf, assim, a gente tem um retorno muito bom também dessa valorização, né, do ser humano, desses conceitos éticos que hoje se perderam, né?
e principalmente do ser humano, né? Dessa individualidade que hoje não tem, a gente não vê, né? A questão da criança ela ser necessariamente obrigada a se enquadrar dentro de um contexto educacional, né? Não o contexto educacional ter um olhar para as necessidades individuais e particulares desse ser, né? Que chegou. Os pontos que mais chamaram a minha atenção na visita foram a preocupação da escola em ter um olhar voltado para as necessidades individuais de cada criança, ao invés dos alunos se enquadrarem no contexto escolar. A limpeza da escola e sua decoração, que faz parecer que a criança está em casa. E o reencontro com alguns colegas que estudaram comigo em uma escola tradicional de Juiz de Fora e hoje buscam pedagogias alternativas para os seus filhos.